Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Ricardo e eu estou aqui mais uma vez para conversar sobre o futebol holandês. Aí vocês perguntam, mas teve alguma novidade no futebol holandês? Teve sim. Na manhã dessa quarta-feira, dia 22 de maio, a KNVB, junto com o Conselho de Administração da Eredivisie, que cuida de todas as questões relacionadas ao campeonato holandês, divulgaram uma série de mudanças que vão começar a valer no campeonato holandês já a partir da próxima temporada 2019-2020. A princípio, essas mudanças estavam programadas para a temporada 2020-2021, mas os clubes se reuniram e chegaram a um acordo de que todas essas mudanças facilitariam a vida de todas as equipes na Holanda. Então eles decidiram antecipar todas essas mudanças já para a temporada que vem. São muitas mudanças e são coisas que vão influenciar diretamente no campeonato. Então a gente vai tentar explicar direitinho, uma por uma, para desvendar, né, o que vai se tornar o campeonato holandês a partir da próxima temporada. Começando já pela mudança mais impactante e mais notória no campeonato. A partir da temporada 2019-2020, serão duas equipes rebaixadas diretamente, não mais uma como a gente tem nessa temporada 2018-2019. Né? Consequentemente, duas equipes caem direto, duas equipes também subirão direto. Penúltimo e último colocados da Eredivisie caem, primeiro e segundo colocados da Eredivisie sobem diretamente para a primeira divisão. Qual é o objetivo que a KNVB e o Conselho de Administração da Eredivisie deram, né, para a tomada dessa atitude? Pois bem, a justificativa foi que a KNVB e todas as pessoas que organizam o campeonato querem que os melhores disputem a primeira divisão. Ou seja, isso já dá uma dica muito grande do que a gente deve ter na próxima temporada, que é o Maná Competition, os playoffs para o acesso. Muito mais enxugada, com muito menos clubes, e muito provavelmente a extinção dos chamados períodos que a gente tem na segunda divisão, que dão 4 das 8 vagas que a Eredivisie tem nos playoffs de acesso. Porque os períodos, né, aquela parte, né, o campeonato é dividido em 4 partes, cada campeão de cada parte tem uma vaga na Eredivisie, uma vaga nos playoffs para a Eredivisie, aliás, independente da posição em que terminar no final do campeonato. Né? E como a KNVB já deu essa indicação, que é os melhores, né, a lógica provavelmente vai ser terminar, extinguir aí os períodos e encontrar uma outra forma para fazer esse playoff. Não foi definido nada, não foi anunciado nada de como funcionarão os playoffs. Com certeza isso vai ser divulgado antes do início da temporada que vem, porque as equipes da segunda divisão precisam começar o campeonato sabendo do que elas estão correndo atrás, né? Mas até o momento não tem nada, né? Isso é bom para o campeonato? É bom sim, né? É bom por um lado e ruim por outro, né? Se você analisar pela ótica das equipes pequenas, por exemplo, o Emmen no ano passado, o Emmen não teria subido se não fosse essa na competite gigante, né? Aliás, várias equipes não teriam a chance de subir, mas a gente está tendo o RKC nesse ano incomodando muito o Excelsior. O RKC não teria a chance de subir para a primeira divisão se não fosse essa história dos períodos. Né? Para essas equipes é ruim, porém, se você for analisar realmente por essa ótica de que você precisa dos melhores na melhor divisão, aí acaba se tornando meio injusto mesmo que essas equipes que terminam na nona, na oitava, na sétima posição da Eredivisie tenham a chance de subir para a primeira divisão. Né? Como eu falei, é sempre polarizado. Mas eu entendo o objetivo da KNVB e eu concordo, eu acho válido. Né? Então, tudo tranquilo até aí. Vamos para a segunda mudança que a KNVB e o Conselho de Administração decidiram, né? Anunciaram hoje, que é a questão que envolve clubes holandeses
e competições europeias. A gente começa com o anúncio de que os clubes holandeses que chegarem na fase de grupos de qualquer competição continental, seja a Liga dos Campeões ou a Europa League, vão entrar já na fase 16avos de final da Copa da Holanda. Vão pular, portanto, 2 fases pré-eliminatórias à fase 16avos de final, né? Como é que surgiu isso? Na minha visão, isso surgiu como um contrapeso a uma outra situação que foi colocada hoje, que as equipes grandes, que vão ser justamente as equipes que vão disputar essas competições, vão estar fazendo para o futebol holandês. A partir da próxima temporada, os times que chegarem, aliás, na fase de grupos das competições europeias vão ser obrigados a doar 5% do seu faturamento com essas competições para as equipes do futebol nacional, para as demais equipes do futebol nacional, né? Em caso de que essas equipes avancem para o mata-mata, elas vão doar mais 3,75% de todo o dinheiro que elas conseguirem faturar nessa competição. Ou seja, né, o que a KNVB fez com essas duas atitudes? Ela, de certa forma, ajudou as equipes que vão para a Liga Europa, para as competições europeias, né, porque elas vão entrar um pouquinho mais tarde na Copa da Holanda, vão ter menos jogos para disputar, e também vai ajudar as demais equipes do futebol holandês, né? Vai colocar, mesmo que pouco, mas vai colocar um pouquinho mais de dinheiro no caixa delas para fazer com que elas consigam se sustentar com uma tranquilidade um pouquinho maior, né? Saiu uma notícia ontem do Algemeen Dagblad que 16 dos 32 times do futebol holandês estariam tendo algum tipo de problema para fechar suas contas no final do ano. Então isso é um dado bem preocupante, né? A Holanda já tem poucos times profissionais, se você tiver muitos times passando por problemas, aí fica realmente difícil, né? Além dessa questão de colocar os times 2 fases depois na Copa da Holanda, né, enxugar 2 jogos deles, a KNVB também reforçou que vai continuar fazendo o que fez com o Ajax nessa temporada. Ou seja, se algum clube holandês tiver numa boa posição para avançar em competições europeias e precisar de mais descanso no campeonato nacional, ela vai mexer os seus pauzinhos, vai adiar jogos, vai de repente adiantar jogos se for necessário, enfim, vai fazer tudo o que for possível para ajudar essas equipes a conseguirem ir bem na Liga Europa. Como eu falei, né, a KNVB ela colocou isso numa balança, ela ajuda os times que vão para as competições europeias, para que esses times possam ajudar os times pequenos a conseguirem sobreviver e, quem sabe, em algum momento, conseguirem crescer e chegar nesse patamar de competição continental. Além disso, tiveram algumas outras mudanças um pouquinho mais sutis, mas que também são importantes de maneira geral. Houve uma revisão na distribuição das cotas de TV. Isso é um assunto um pouquinho delicado, porque a gente tem times muito grandes e times, né, bem pequenos até em comparação com os grandes, e essa distância entre eles acaba sempre existindo. Mas a KNVB trabalhou, ela conseguiu diminuir um pouquinho dessa diferença. A diferença entre o primeiro e o último colocado no ranking de cotas era de 5,3 milhões de euros, vai passar para 4,8 milhões de euros na próxima temporada. É uma mudança sutil, são 500 mil euros, não influencia tanto assim na vida de um clube, mas, como eu falei, é uma série de mudanças pequenas que são sempre visando o longo prazo, né? Se você for parar para analisar também, esse dinheiro que vai entrar, essa porcentagem, né, de 5% ou 3,75%, não é nada astronômico. Então, assim, as pessoas não podem pensar que, sei lá, em 2022, todos os times holandeses vão estar aptos a ir para a Liga Europa e fazer um bom papel. Não é isso, né? A mudança ela vai ser gradativamente. Os clubes vão receber, sei lá, uma quantia
provavelmente 100 mil, 50 mil euros a mais por ano. Não é nada astronômico, não é nada que vai elevar o patamar dos clubes de uma hora para outra. Vai elevar quem souber trabalhar melhor com esse dinheiro, quem conseguir fazer uma boa gestão dele, como já é nesse esquema, né? Quem consegue trabalhar bem com pouco é que se sai bem, né? Outra situação que foi dita, que é importante citar aqui, é a questão do incentivo ao uso de grama natural. A Holanda tem muitos estádios com grama sintética, né? Nessa temporada da Eredivisie, a gente tem em torno de 6 clubes que usam grama sintética e os jogadores reclamam muito disso, reclamam muito mesmo. Foi feita uma eleição para escolher, né, qual que é o melhor gramado do futebol holandês. Foi o estádio do Feyenoord que ganhou, e justamente os 6 clubes que têm grama sintética foram os 6 últimos, e assim por uma distância muito grande. Então o que a KNVB fez? Ela vai dar prioridade na distribuição dessa renda, né, que vem das competições europeias, para as equipes que possuem grama natural no seu estádio. Então, enfim, ela não especificou como vai ser essa prioridade, mas ela afirmou que as equipes que possuírem grama natural vão ter certa prioridade na hora da distribuição dessa grana. Então é um incentivo, é algo que é válido, né? Eu acho que praticamente todas essas mudanças são válidas, né? A gente não tem muito o que questionar sobre elas. Vocês estão vendo que é tudo muito bem pensado, tudo muito bem elaborado. A única coisa que ficou um pontinho de interrogação é na Competition, né? Como vai funcionar os playoffs, que a gente ainda não sabe. Mas o resto é tudo muito bem planejado, tudo muito bom. E essa questão também é válida, né? Porque você pensar que a NVB o que ela está querendo fazer? Ela está tentando ressuscitar o campeonato, está tentando fazer com que os clubes consigam ir crescendo aos poucos para que num futuro, daqui a 10, 15 anos, eles possam atingir um nível satisfatório a nível europeu, que a Holanda possa voltar a ser protagonista a nível europeu. Como que você vai ser protagonista a nível europeu se você tem uma grama que só se joga ali, no seu estádio? Todos os outros estádios são superfícies diferentes, né? Além do campo ficar mal visto, a liga vai ficar mal vista e vai ser mais difícil a adaptação de todo mundo, né? Não vai ser legal para a imagem do país e, consequentemente, da liga. Então, eu acho válido esse esforço. E, por último, porém, não menos importante, a gente teve um acordo que foi feito entre as equipes grandes do futebol holandês, as equipes que possuem categorias de base a nível mundial. Ficou acordado entre elas que não haverá mais negociações entre jogadores da base. Então, assim, supondo que, sei lá, o PSV contratou uma promessa aqui da Argentina. Aí, chegando lá, jogando nas categorias de base, o cara se destaca. Aí o Ajax, como recebeu muito dinheiro nessa temporada por conta da boa campanha na Liga dos Campeões, o Ajax vai lá, oferece uma grana muito grande para aquele cara, ele não tem como recusar, ele sai da categoria de base do PSV e vai para o Ajax. Isso não acontece mais. Foi feito um acordo entre esses clubes que têm esse reconhecimento mundial e não haverá mais transferências entre as categorias de base desses clubes. Porém, não foi dito nada sobre as equipes pequenas. Então, eu acredito que continua a mesma situação para as equipes pequenas. É comum que as equipes grandes contratem jogadores das equipes com menor expressão. Então isso, por enquanto, não deve mudar, né? No mais é isso, né? Já comentei sobre a situação da Competition e esse é realmente o único ponto que fica, o único ponto de interrogação que fica sobre essa mudança, essa reforma no futebol holandês. Vamos esperar para ver qual regulamento que a KNVB vai apresentar, qual solução que ela vai ter para essa questão do playoff. A gente não pode esquecer que a Competition ela é bem complicada de entender, ela parece um campeonato assim meio desorganizado, mas não é. Não é desorganizado e principalmente é a grande chance que as equipes menores, as equipes com pouco investimento, têm para chegar
na elite para tentar crescer de fato, né? O exemplo do Emmen eu acho que é muito válido nesse caso, né? O Emmen não teria chance de ir para a Eredivisie na competição passada se não fosse esse regulamento, né, que propicia aí 8 equipes classificarem. Vamos ver como essa situação vai transcorrer, mas eu acredito que fica o recado, né? Por que os playoffs são do jeito que eles são hoje? A KNVB sempre quis rotatividade. Ela quis que clubes diferentes conseguissem coisas legais, coisas bacanas. Não quero todo ano Ajax, PSV, Feyenoord e AZ na Liga Europa, nas competições europeias. Quero que o Vitesse vá de vez em quando, quero que o Trash vá, né? Esse sempre foi o lema. Não quero só NEC, Roda, Sparta ganhando a segunda divisão. Quero que o Emmen consiga um acesso, que o Fortuna consiga um acesso, que o Graafschap chegue. Esse foi a ideia da KNVB nos últimos anos. Parece que isso está mudando. Parece que a KNVB agora quer que os clubes se estruturem, que os clubes competentes, né, quem consiga se estruture, consiga montar times muito bons e consiga ir lá e fazer bem nas competições europeias e elevar o patamar do campeonato holandês. Eu acho que essa ideia de rotatividade ela está sendo deixada para trás e a KNVB quer mesmo juntar ali. Juntar não é que a KNVB está querendo favorecer X ou Y, mas ela está querendo que as equipes que trabalhem, né, as equipes que consigam fazer um projeto bacana, tenham garantia de que elas vão estar todo ano disputando os melhores campeonatos com a melhor condição possível. Por hoje é só, pessoal. Deixem aí nos comentários o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram dessa mudança de diários aí do futebol holandês. O que vocês acham que vai acontecer, beleza? Eu volto daqui provavelmente uma semana e meia, comentando o que vai acontecer aí nesse finalzinho dos playoffs, quem sobe, quem não sobe, como que as equipes podem ir na Europa League, beleza? Abraço e até mais.